Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Sou a professora Maristela, do componente curricular de língua portuguesa do 9º ano. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? A aula é número 87, o título é Linha Direta com todo o Amazonas. O objeto de conhecimento é reconhecimento, leitura, comparação e interpretação de textos jornalísticos. Vamos para a nossa aula? Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, cujo intuito é de comunicar e informar sobre algo. Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Uma característica importante dos textos jornalísticos é sua efemeridade, visto que favorecem o conhecimento de informações atuais, com o propósito de difundir o que acontece de novo. A linguagem jornalística é em prosa e deve ser clara, simples, imparcial e objetiva, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. No tocante à sua estrutura gramatical, normalmente o texto jornalístico apresenta frases curtas e ideias sucintas, as quais favorecem a objetividade do texto. O mais comum é o uso da ordem direta nas construções frasais, ou seja, sujeito, verbo, complementos e adjuntos adverbiais. Esses textos possuem uma linguagem denotativa, ou seja, isenta de ambiguidade e que possui um único sentido. Apesar de a notícia ser um tipo de texto jornalístico mais lembrado, não é o único. Na verdade, existem mais estilos que você pode encontrar dentro desse gênero. Os principais são crônica, editorial, reportagem e notícia. O jornalista possui a função de traduzir e transmitir as informações para o público em geral, utilizando um método de desenvolvimento textual baseado no critério básico ao responder às perguntas: o que? Acontecimento, evento, o fato ocorrido. Quem? Qual ou quais personagens estão envolvidos no acontecimento? Quando? O horário em que ocorreu o fato. Onde? Local que aconteceu o episódio. Como? O modo como ocorreu o evento. Por quê? Qual a causa do evento? Vamos ver um exemplo de notícia aí, tá? Muitas mulheres no mundo mostraram seu apoio aos protestos no Irã, cortando o cabelo nas redes sociais. Mas o que significa esse gesto? Esse é um exemplo de lead de uma notícia, do G1, sobre os protestos que aconteceram no Irã em outubro de 2022. Agora vamos ver um exemplo de editorial. Nos meses que antecederam as eleições presidenciais de 2022, a Gazeta do Povo publicou diversos editoriais sobre o tema. Um exemplo que trouxemos é sobre uma análise político-econômica dos países da América Latina. Em um dos trechos do editorial lançado em setembro do mesmo ano, é possível observar suas características. Num primeiro momento, as medidas populistas podem dar a impressão de que vão funcionar, mas, em geral, a frustração chega em pouco tempo. Nos países da América Latina, esse tipo de realidade tem sido a norma. Reportagem.
As reportagens provavelmente são os tipos de textos jornalísticos mais longos que você vai encontrar. Isso porque o seu objetivo é descrever os fatos da forma mais extensa possível, a fim de não deixar passar nenhuma informação relevante. É por isso que vai mostrar os desdobramentos de cada história, diferentes pontos de vista, comentários sobre especialistas, entre outros detalhes que vão entregar o que o leitor precisa saber sobre os casos. Com isso, cada pessoa pode tirar suas próprias conclusões do que de fato aconteceu. É por esse motivo que a reportagem, na maioria das vezes, está atrelada a conteúdos investigativos. Consequentemente, leva também mais tempo para ser preparada e divulgada. Vamos ver um exemplo de reportagem? Ao falar sobre os custos com saúde mental ao longo de todo o ano, a ONU News traz a seguinte lead, termo que se refere à primeira parte de um texto jornalístico, para a reportagem do dia 10 de outubro de 2022. Estimativas das Nações Unidas se relacionam apenas aos efeitos da ansiedade e depressão. No Dia Mundial da Saúde Mental, enfatiza a situação de quase 1 bilhão de pessoas que vivem com algum transtorno. Crônica. Trata-se de um relato de acontecimentos e fatos do cotidiano. A sua estrutura é marcada por uma sequência de narrativas que possuem marcas subjetivas do autor do texto. As características das crônicas são: narrativa curta, uso de uma linguagem simples e coloquial, presença de poucos personagens quando há, espaço reduzido, temas relacionados a acontecimentos cotidianos. Vamos ver um exemplo, então, da nossa crônica. Cial. Há 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso notou que no andar térreo do prédio onde morava, um placar exibia a cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo. Porém, jornal. Não teve dúvida. Entrou e ofereceu os seus serviços ao diretor, que era, sozinho, todo o pessoal da redação. O homem olhou cético e perguntou: sobre o que pretende escrever? Sobre tudo: cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível. O diretor, ao perceber que alguém, mesmo inepto, se dispunha a fazer o jornal para ele, praticamente de graça, topou. Nasceu aí, na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete suas croniquices. Comete é tempo errado do verbo. Melhor dizer, cometia, pois chegou o momento deste contumaz rabiscador de letras pendurar as chuteiras, que na prática jamais calçou, e dizer aos leitores um cial, adeus sem melancolia, mas oportuno. Assim finalizamos nossa aula sobre interpretação de textos jornalísticos do Contraturno Digital. Agora nós vamos para o nosso Aplicando. Vamos ver nossa questão? Preencha os parênteses de acordo com a opção que define melhor cada gênero textual abaixo. 1. Notícia. 2. Reportagem. 3. Crônica. 4. Editorial. É o gênero fundamental de um jornal. Caracteriza-se por ser um relato dos fatos sem comentários nem interpretações. É o relato detalhado de um determinado fato. Possui caráter investigativo e o autor pode emitir opiniões e fazer interpretações sobre o fato relatado. Em geral, existe um fato gerador.
é muitas vezes dividida em partes, com intertítulos. Trata-se de um tipo de texto no qual o autor exprime a opinião do jornal. É um texto curto, composto pelo lead. Normalmente trata de algum assunto facilmente compreendido e que seja do interesse do leitor. Trata-se de um relato de acontecimentos e fatos do cotidiano. A sua estrutura é marcada por uma sequência de narrativas e possuem marcas subjetivas do autor do texto. Aí temos as alternativas e, de acordo com todas essas afirmações, vocês vão analisar e vão enumerar de 1 a 4. Vamos ver então? 1, 2, 4, 3. A alternativa correta é a alternativa C. Vamos ver então qual é o gabarito comentado. Vamos ver que comentários tem sobre isso. A notícia é o carro-chefe de um jornal. Traz os mais recentes acontecimentos. Há uma estrutura com lead, que são as principais informações, e o corpo do texto, que vai detalhar tudo o que foi resumido anteriormente. Tem o compromisso com a verdade, embora tenhamos presenciado muitos casos de fake news. Mas hoje temos como saber se é uma notícia verídica ou não. A reportagem provavelmente é o tipo de texto jornalístico mais longo que você vai encontrar. Por isso, seu objetivo é descrever os fatos de forma mais extensa possível, a fim de não deixar passar nenhuma informação relevante. A crônica é um texto curto, por vezes com uma linguagem subjetiva, poucos personagens e retrata fatos corriqueiros que passam despercebidos por outras pessoas. O editorial é um texto argumentativo que tem como função apresentar a opinião de um determinado veículo de comunicação acerca de algum tema. Assim, ele é um texto constante no universo jornalístico, seja em veículos de mídia, impressos, digitais ou audiovisuais. Por se tratar de um texto essencialmente argumentativo, ele possui a estrutura básica de outros textos, com a diferença de que não é assinado, justamente por apresentar uma opinião institucional. Vamos às nossas considerações finais. Nesta aula, nós estudamos sobre textos jornalísticos. Estudamos sobre notícia, e a notícia, ela tem o lead, que são as informações mais relevantes, mais importantes, e depois tem o corpo da notícia, né? Estudamos também sobre reportagem, que é um texto que está vinculado a questões investigativas, é um texto mais longo, no qual o autor pode dar suas opiniões, né? Estudamos também sobre crônica, que é um texto com uma linguagem tranquila, popular, coloquial, que traz assuntos do dia a dia. Estudamos também editorial, que é um texto que é também jornalístico, traz assuntos relevantes para a sociedade, mas não pode ser assinado, porque está representando uma instituição. Então, ele não pode assinar. A notícia não pode emitir opinião. A reportagem vai emitir opinião. A crônica pode também dar opinião, porque é um texto mais tranquilo, do seu dia a dia, com uma linguagem coloquial, mas o editorial não pode ser assinado, porque vai representar uma instituição, ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, @Contraturno Digital. Tchau, pessoal. Até a próxima.